Direto do Parque de Exposições Pé Vermelho, a primeira Palmas Expo Show. Estamos no terceiro dia da nossa feira. Domingo chuvoso, temperatura um pouco mais baixa, né? Mas visitação intensa aqui nos pavilhões internos do nosso Parque de Exposições. E aqui nos estúdios da Rádio Clube recebemos nesse momento o prefeito municipal Daniel Langer. O prefeito, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos que estamos ao vivo, né? Ao vivo. E eu quero saudar e dizer que, apesar da chuva, a nossa feira continua sendo um sucesso. A praça gastronômica ela é toda coberta, né? Valeu a pena o investimento e também o nosso show será feito em praça coberta. Então, penso que valeu muito ter a Associação Comercial, o Evandro, o pessoal que deu todo o apoio da empresa, né? Que fez, que pensou os shows e a maneira de apresentar, como também a nossa praça gastronômica ali, toda coberta. Então, me parece que foi acertado, porque a gente não tem controle sobre a chuva, né? Pois então, é. E hoje é o domingo, né? Hoje é o domingo, né? E para amanhã e também na terça, a previsão é de tempo bom, né? Então, certamente teremos uma boa visitação ainda nesses dois próximos dias. Bom, falando da feira, o senhor cita, né, a Associação Comercial Empresarial de Palmas. Anteriormente, né, nas Expo Palmas, né, em outros modelos que nós tínhamos, a prefeitura era a organizadora, né, e agora se adotou uma sistemática diferente, com a associação comercial tomando frente e a prefeitura como apoiadora. Nesse momento, prefeito, já dá para fazer uma avaliação do modelo de gestão da feira? Já dá, eu acho que a gente tomou a decisão certa, porque a função da associação comercial é essa também, né? A prefeitura tem que apoiar, mas nós temos que apoiar muitas outras ações e a prefeitura tem as suas próprias ações para fazer. Mas a gente não pode se furtar de apoiar uma iniciativa tão importante, da qual eu, como ex-presidente, e faço parte do conselho também da associação comercial, porque todos os ex-presidentes o fazem, eu não poderia particularmente me furtar de dizer assim, não, a prefeitura não vai apoiar porque não há interesse. Há interesse sim, e o sucesso da feira mostra a autoestima de quem está aqui, a autoestima da população, Palmas sendo colocada novamente no calendário paranaense de grandes eventos, e essa primeira Palmas Expo Show, apesar da chuva, ela está sendo um sucesso, porque a Associação Comercial, através do Evandro e toda a sua equipe, vestiram essa camisa, a camisa de quem está trabalhando, de quem quer mostrar serviço. E não podemos esquecer o Sindicato Rural também, outro grande apoiador. Eu estive agora lá no leilão e está há muito tempo que não tinha um leilão tão bacana, com animais bonitos, expositores de outros municípios, inclusive trazendo animais de qualidade. E a gente sabe que é um momento, e para quem não sabe, eu vou contar o que o pessoal me contou, não seria um momento de leilão, porque existe uma espécie de entre-safra ou uma caída, né, na questão de produção, e os produtores, os criadores, eles vendem com certa facilidade pelo preço de mercado. Então, quando você leva para leilão, normalmente você tem que ter um excesso, Guilherme, de produção, né? E não é o que está acontecendo, o gado está escasso. Mesmo assim, esses produtores vestiram a camisa, e eu tenho que agradecer imensamente ao Wilson e todo o pessoal do sindicato, porque eles fecharam, né? Nós temos a ABC Caracu, nós temos a Cara Branca aqui também, e o pessoal se abraçou e sentiu que era o momento de nós revitalizarmos esse eixo tão importante que é a pecuária do nosso município e que tem que ser representado. O leilão foi, apesar de chuva, está sendo um sucesso, lotes muito bonitos. Eu não sou criador de gado, eu gosto de comer churrasco, mas eu não sou especialista. Mas eu vou dizer assim, me senti muito tranquilo e feliz por ver esses criadores de Palmas e outros municípios abraçarem essa causa, que é muito importante. Eu lembro que esse Parque de Exposição Pé Vermelho, ele foi criado basicamente para o leilão de gado. Uma curiosidade, até vi ali na placa de entrada, hoje a arena ali,
pista de remates completa 39 anos. Olha, não exatamente sabia. hoje, Não 12 sabia. de abril. Uma boa informação. Em 12 de abril de 1987 foi feita a inauguração, na época, né, do mandato do prefeito Zé Maria, e a inauguração por parte do governador Álvaro Dias na época. Então, hoje, inclusive hoje também, a Associação Brasileira dos Criadores de Caracu completa, né, os seus 47 anos. 47 anos, não. 47 anos. Olha, 47 anos de refundação boa informação. de Associação Brasileira dos Criadores, com a sua sede aqui no município de Palmas. Excelente, Guilherme. Prefeito, nós conversamos ontem, sábado à tarde, sobre o espaço aqui do Parque de Exposições, né? Porque nós estamos com o parque lotado, já sem espaço para expositores, né? Todos vieram para cá, estão muito bem alocados, mas a gente percebe que se tivesse um espaço um pouquinho maior, caberia mais expositores. Dentro do planejamento da Prefeitura Municipal, há projetos aí para se ampliar áreas aqui do parque, quem sabe aí um novo pavilhão da Indústria e Comércio, mais espaço para exposição de implementos agrícolas, algo assim? Veja só, a primeira parte que nós temos que fazer, e conversávamos, né, em off, parte desse terreno, ele estava destinado pela gestão anterior, com uma decisão legítima, mas estaria destinado para a nova escola. Nós estamos tentando fazer a mudança disso junto à Secretaria de Educação. Acho que vamos ter sucesso mudando para frente aqui. Então, estamos trabalhando para que esse primeiro momento a gente não perca espaço do parque, né? Mas esse parque é possível de ampliação. E se notarmos, e eu acredito que agora a comunidade de uma maneira geral notou que é possível, nós poderíamos ampliar, né? Esse parque ele tem múltiplas funções, né? Ele pode ser usado para eventos o tempo inteiro e talvez a gente precise dessa ampliação, até porque nós teremos o futuro centro de eventos aqui dentro também, que vai tomar mais um tanto de espaço. E aí precisa lugar para estacionamento. Temos que continuar pensando na Expo Show, a número 2, que isso pode acontecer de 2 em 2 anos, e a gente vai deixar replantada essa semente. As pessoas querem isso porque movimenta a economia. Você consegue fazer com que cada R$1 investido aqui numa feira, você multiplique por 6 ou 7, já existe um estudo sobre isso e parece que se configura realmente. Ao final nós vamos fazer um balanço, tenho certeza que a Associação Comercial deve estar tendo esse controle de ver quanto de dinheiro foi movimentado. Lembro que alguma coisa, ela algumas barraquinhas, por exemplo, ou alguns expositores, eles vêm para vender seus produtos aqui. Então daqui a pouco tem uma loja de imóveis, vamos supor, de outra cidade que veio prestigiar a feira e vendeu alguma coisa. Alguém vai dizer assim, o dinheiro foi mandado para fora. Muito mais dinheiro entra, porque os nossos hotéis estão lotados, os combustíveis que são gastos aqui durante a feira, os profissionais que montaram tudo isso aqui, pedreiro, encanador, montador, tudo isso traz dinheiro. Mas mais do que trazer dinheiro, ele traz divisas, traz movimentação. Então, Guilherme, é muito importante uma cidade que pretenda ser modelo, e nós pretendemos que isso aconteça, ela tem que ter também esse, vamos dizer assim, esse apelo, né? As pessoas, quando estão vindo de fora no show, por exemplo, eles saem impressionados com o que se transformou essa primeira Expo Show. Então isso é positivo no meu entendimento. E até as empresas de fora, né, que vêm para cá, e é importante, né, que venham, que estejam aqui, até para elas, os proprietários, né, vêm para cá, percebem a movimentação e acaba gerando, quem sabe aí, o planejamento. Não, em Palmas eu tenho mercado, posso instalar uma filial, posso me instalar também em Palmas, tornar-se, né, uma empresa palmense. Exato. Tem outra situação que nós temos que pensar. Nós temos uma população de mais de 50 mil habitantes hoje, nós somos uma cidade importante, sempre repito, 37ª posição em termos de população. Nós temos um grande mercado. A reforma tributária também está concentrando os repasses do recolhimento de ICMS aonde acontece a compra, né? Então, aquelas empresas que fazem o produto, mandam para fora e esse produto é comprado em outro lugar, talvez não dê tanta vantagem para a cidade produtora. Isso está sendo ainda testado com a reforma tributária, né?
Então nós temos que ter essa força de consumo. A força de consumo faz com que o imposto seja gerado aqui e, consequentemente, depois, Fundo de Participação dos Municípios, baseado como um índice desse também, faça voltar mais renda para o nosso município. Nós temos que aproveitar esse tamanho que Palmas alcançou e com novos projetos isso também deve se configurar ao longo do tempo. Talvez a gente viva um dos melhores momentos para fazer essa virada, sabe? E eu acredito nisso. A mudança ela acontece primeiro na cabeça, depois você toma as atitudes. Hoje você já testemunhou com a visita do nosso vice-governador algumas mudanças que a gente pretende e nós temos que pensar, e eu tenho responsabilidade, junto com o Lagarto e com a nossa equipe, de pensar Palmas estrategicamente. Porque senão o administrar, Guilherme, vira apenas apagar incêndio. Nós temos que pensar no futuro. Todo mundo já sabe, né, nessa altura, nós estamos entrando no 2º ano, que Palmas precisa ter mais renda, né? E a prefeitura não pode criar mais impostos, no meu entendimento, a gente não pode aumentar a carga tributária do contribuinte para ter isso. Por outro lado, teria que se gastar menos. E os nossos cidadãos nos cobram isso. Só que para gastar menos, nós temos que produzir menos serviços, né? Então, por exemplo, fazer menos atendimentos em qualquer um dos setores, pode ser dizer na saúde, por exemplo, é gastar menos. Ter um médico a menos é gastar menos. Ter menos professores é gastar menos. Mas não é essa a solução. Nós precisamos entregar o serviço, né? Então, hoje, o prefeito, seja ele quem for de qualquer cidade, primeiro ele tem que fazer a gerência interna dos gastos mensais. E, num segundo momento, o seu planejamento. E às vezes não dá tempo. E nós queremos fazer esse planejamento, já temos boa parte do planejamento sendo implementado, para que Palmas estrategicamente possa gradativamente aumentar a sua participação no Sudoeste como uma cidade referência, como nós somos, mas nós precisamos acreditar nisso também. Prefeito, hoje, né, feita a visita de uma comitiva do governo do estado, vice-governador da Cipiana aqui na cidade, e ele visitou a feira, participou de atividades aí junto ao setor pecuário, e houve também a apresentação de um projeto que é o projeto do Centro de Eventos aqui de Palmas. Exato. O senhor pode detalhar mais esse projeto? Sim, nós trabalhamos, quem nos acompanha pela rede da prefeitura, que acompanha também vocês da imprensa, quando a gente vai até Curitiba e faz as visitas, apresenta os projetos, aquilo que a gente dizia, vamos levar para a mesa do governador, né? Aqueles projetos, pré-projetos, para depois fazer o encaminhamento, a gente fez lá no ano passado já, tendo a oportunidade, dentro do que nós queremos Palmas como um centro de turismo também, através da Secretaria do Felipe, nós temos lá um departamento de turismo. E aí a gente participou na cidade de São João de um encontro ali, que veio o secretário Paranhos, que estava no turismo. E aí a gente apresentou nossas potencialidades. E tinha uma possibilidade de se instalar um centro de eventos regional. E nós nos colocamos à disposição com isso. O Leonardo Paranhos abraçou a ideia. Rapidamente nós conversamos com o Ademar Traiano, o deputado que nos representa os cidadãos de Palmas, e por nossa escolha dele também, juntamente com o Gugu Bueno. E levamos essa demanda até o governador daquele momento chamar do Darcy Piana, porque o governador Ratinho estava viajando e o doutor Darcy estava no lugar. Nos recebeu muito bem, como palmense que é, e nós colocamos a ideia com um pré-projeto, com um esboço desse projeto. Inclusive que não era nem para ser aqui no parque. Era para ser num local, um outro terreno adquirido, tem que ser um terreno grande e tal. Sim. Só que daí a coisa começou a tomar corpo e dentro das condições financeiras do município, a gente viu que não dava de comprar mais um terreno, de repente ter que gastar aí mais 3, 4 milhões. Então a gente mudou essa nossa ideia para dentro do parque, até porque esse parque ele fica multifunção, né? Já tem o estacionamento, a gente melhorou muito isso aí, foi uma vantagem agora porque nós fizemos investimento no parque.
E aí nós agora apresentamos, vamos dizer assim, quase que uma ideia final com inteligência artificial, para que o nosso vice-governador enxergasse aquilo que vai ser o Centro de Eventos Regional Dona Maria José Piana, que nós queremos homenageá-lo. A sua esposa foi uma mulher guerreira, uma paranaense que lutou muito por diversas causas, mas principalmente porque o Darcy Piana merece essa homenagem. E ele nunca pediu isso, na verdade nós queríamos fazer isso, né? E agora, caminhando os trâmites, a gente espera que esse investimento do governo do estado, através do Dr. Darcy Piana, venha rápido, e isso na ordem de 18, 19 milhões. As pessoas podem dizer, mas um centro de evento custa tudo isso? Podia ser tudo em asfalto e tal, mas isso é direcionado para centro de eventos. Se a gente não quisesse, ele poderia ir para outra cidade, quem sabe nem para o sudoeste, até para um outro local do Paraná. Então Palmas se colocou à disposição para receber, né? E entramos com o terreno nosso aqui do parque. Em qual ponto aqui do parque é projetado esse centro de eventos? Justamente eu vou passar para você e depois você poderá até veicular vocês aí eu vou passar também para toda a imprensa de uma maneira geral, está à disposição. Exatamente onde a gente mostrou. Foi bem interessante, porque através da inteligência artificial, a gente estava dentro do restaurante redondo lá em cima e vendo as máquinas demolindo aquele local. Logicamente que virtualmente, né? Para criar o espaço para esse centro de eventos. Então será naquele espaço. A gente vai fazer uma terraplanagem, uma organização, uma empresa que ganhar lá no futuro a licitação, né? Não sabemos que empresa que seja uma empresa com capacidade para depois não parar a obra no meio, né? Espero que aconteça isso. E será naquele local. E aí onde tem esses containers ali, foi uma grande sacada da gestão anterior, porque container é fácil de movimentar. Aqui embaixo, na área da gastronomia? Na área da gastronomia. Aquilo a gente não precisa destruir nada. Só remove. A gente só vai remover. Realoca. E ali também poderá, onde é a praça da gastronômica agora, da gastronomia, poderá ser um estacionamento, parte de estacionamento. Quando tiver um grande evento, né, que nós poderemos ter até 4.000 pessoas lá dentro, com salas que podem ser mudadas, configurações mudadas. É um centro de eventos moderno. Multifuncional. Multifuncional, exatamente. A gente vai também aproveitar até como estacionamento, para quando precisar chegar mais próximo. Então, é uma ideia nova que estamos aproveitando e queremos entregar através do Dr. Darcy Piana, nosso vice-governador, através do deputado Traiano, que foi primeira hora, quem olhar os registros vai ver, e o secretário Paranhos. Nós vamos conseguir visualizar, desenvolver e entregar para a população de Palmas. Esse centro, o senhor fala, seria um centro de eventos com capacidade para 4.000 pessoas? Até 4.000 pessoas, essa é o projeto. Seria aí um centro de eventos, a sua utilização, ele basicamente para exposições, palestras, possibilidade de shows, algo nesse sentido? Exatamente, você pode fazer... até casamento é possível ser feito, você pode... fazer esse rearranjo das salas internas para fazer, por exemplo, um encontro de medicina. Ela poderá ser feito aqui em Palmas, mas pode ser em Palmas? Pode, desde que aquele que queira fazer o encontro ache que o nosso centro de eventos é bom, que a nossa rede hoteleira tem capacidade e que as condições oferecidas possam ser vividas ali, vivenciadas ali, no momento que o evento acontece. Se logo nós tivermos o nosso parque eólico instalado, nós seremos referência de energia limpa. Então já podemos fazer uma convenção de energia limpa, renovável. Falei com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, quando eu fui no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis. A cidade é bem menor que Palmas e tem um centro de eventos. E lá eles colocaram um evento de nível nacional da Confederação Nacional dos Municípios. Falei com o presidente, o Paulo Zulkowski, e ele me disse,
se vocês tiverem, eu faço questão de levar um evento de uma grandeza nacional. Nós passamos a ser referência. Aeroporto nós já temos em Pato Branco, próximo, não é difícil. O nosso aeroporto não tem aviões de linha, mas temos um aeroporto relativamente próximo, com uma rodovia toda recuperada e boa. Podemos melhorar a nossa rede hoteleira e gradativamente nós vamos melhorando Palmas como um todo com esse centro de eventos. Seria uma forma assim, prefeito, de colocar a gestão e o município num outro patamar? Porque, por exemplo, o que nós temos hoje dentro da cidade, nós temos projetos em andamento para asfaltamento de ruas, Sim. o que é de extrema importância. Concordo. De extrema importância. O município tem adquirido maquinários, veículos que são necessários para o trabalho e o atendimento da população. Mas o que a gente percebe é que a busca por esses outros investimentos, por construções, por obras que vão atender outras demandas, elas conseguem ajudar o município a se desenvolver e colocar o município num outro patamar em que ele não fica apenas baseado em fazer asfalto e comprar carro. O município está buscando evoluir também em outras áreas. Exatamente. Seria essa, é a visão que eu tenho. Não, seria essa, e a tua visão é muito boa. Nós temos que ter uma visão estratégica do município, porque se nós pensarmos que nós temos que só resolver o problema pontual, né? Esses problemas eles acontecem, porque você tem que fazer a zeladoria, cuidar da cidade. Então, recolhimento do lixo é todo dia, poda de árvores, ela acontece todo dia. O asfaltamento, uma hora num bairro, o próximo projeto é em outro bairro, né? Nós inauguramos o trecho do bairro Fortunato agora, com toda a infraestrutura, né? Eu fiz questão de mostrar como as galerias têm capacidade, se chover, de escoamento. Coisa que não foi feito lá no passado, mas era um outro tempo. Então hoje faz-se projeto de asfalto com recursos estaduais ou federais, quer que seja, porque os municípios não têm muito recurso para isso, mas pode ter parte, né? Mas tem que ter toda a infraestrutura e calçadas também, para a cidade ir crescendo como um todo, né? Então, isso a gente precisa fazer. Quando você faz, tem diversas ruas que precisam, mas você faz em uma, temos 50 ruas, faz em uma, falta 49. Aí você faz a 49, falta 48. Só que nesse meio tempo talvez abra uma nova. Então, isso aí é recorrente, é sequência e é o serviço do dia a dia. Só que caminhando paralelamente, eu vou dizer assim que isso seria o tático, aquilo que você faz e tem que fazer. Mas paralelamente você tem que pensar no estratégico, que é o que nós queremos ser no futuro. O que você quer ser quando crescer, quando nos perguntavam lá. E a gente quer ser, quando crescermos, uma cidade grande e mais desenvolvida. Para isso, alguns elementos eles têm que ser pensados agora, porque senão acontece que nem a nossa galeria de escoamento de chuvas. Não foi pensado que poderia ter um aumento, né? Uma impermeabilização do solo, porque as nossas ruas eram todas de pedras irregulares, infiltração mais fácil. Foi feito, por exemplo, asfalto, muito importante, mas que automaticamente impermeabiliza e faz com que a água tenha que ser desviada para as bocas de lobo com tubos de baixo calibre. E isso cria problema também de alagamento até em locais que não tem o rio próximo. Então, de agora em diante, o estratégico tem que pensar nisso. Mas não só nisso, tem que pensar também em como nós vamos nos desenvolver e se desenvolvermos, como que nós vamos estar oferecendo aparelhos locais para que essa cidade desenvolvida aconteça. Senão, corremos o risco de virarmos como algumas cidades ao redor, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba. Tem cidades dormitório, que se serve em São Paulo. Cidades ao redor de São Paulo se serve do terminal Tietê. Então, uma grande rodoviária na capital que serve a uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes. Então, Palmas tem que pensar que nós temos que ter uma boa rodoviária, nós temos que ter o centro de eventos, nós temos que ter locais para praticar lazer, local para a pessoa caminhar, passear com seu pet, andar de bicicleta, e tem que crescer
juntamente com o desenvolvimento da cidade. É complexo, mas é estratégico, tem que pensar nisso. O prefeito, até falando nessa questão de gestão hídrica aqui na nossa cidade, e essa questão dos alagamentos, o combate aos alagamentos, agora nesse domingo, né, durante o evento com o vice-governador, foi apresentado, né, um projeto que o município tem para, né, essa questão de se reorganizar o lajeado. É um projeto muito amplo. E ousado. Ousado, extremamente ousado. Tem-se ideia do quanto que pode custar esse projeto? Bastante, muito dinheiro. Eu inicialmente diria que é um projeto de mais de 200 milhões de reais. E aí a pessoa diz, vai tirar da onde 200 milhões de reais, que é um ano inteiro de arrecadação do município. Mas é que assim, nós apresentamos o projeto primeiro porque existe uma real necessidade de resolver o problema dos alagamentos. Como tem outros problemas que nós precisamos resolver, mas vamos focar nesse aqui. Mas também nós temos que pensar que Palmas ela tem que ter uma entrada de cidade planejada também, porque daqui a pouco você resolve o problema de alagamento, mas continua com ruas estreitas, que você não urbanisticamente é uma cidade pobre, triste. E eu observo que cidades que têm sucesso e que crescem, e vou citar aqui Chapecó, fizeram isso. Chapecó antes entrava uma estradinha pequena e ia lá se enrolando no trânsito e fizeram todo um trabalho de pavimentação, de novas ruas, de viadutos, etc. E que demorou, Guilherme, bastante tempo para eles terminarem, mas Chapecó hoje você vê que deu aquela... cresceu na sua entrada, tanto que quando você chega em Chapecó você demora mais lá 20 minutos para chegar no centro. Pato Branco fez a mesma coisa, deu uma boa melhorada na sua entrada. Se nós não pensarmos estrategicamente também essa melhoria urbanística, daqui a pouco qualquer trevo vai estar difícil de entrada, problemas, carros cada vez mais estão rodando e vai ter problema para frente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar em contenção dessa água, nós pensamos e já corremos atrás da urbanista Sandra Lazzaretti, que está nos apresentando o projeto, aliás, para resolver o problema, e também do empresário do qual esse projeto vai passar dentro dessa área, que é a antiga Serrarias Câmara de Palmas e atual Tableiros e tal. Nós já estamos conversando com isso. O empresário Márcio se mostrou favorável à ideia, e aí a hora que a gente chegar com esse projeto, criando também o Parque do Lajeado, porque eu quero lembrar que a Sandra Lazzaretti foi autora da Cidade dos Lagos lá de Guarapava, né? E ali revolucionou a cidade. Então nós temos uma grande profissional aqui em Palmas que tem condição de melhorar. E isso tem mais desdobramentos. Eu sei que minhas respostas começam a ficar muito compridas, né? Mas tem mais desdobramentos e nós estamos cuidando disso. Isso se chama estratégia. Nós precisamos melhorar também a entrada em nossa cidade, ao mesmo tempo que nós cuidamos da questão da macrodrenagem e da contenção de água para que ela não chegue ali na Coronel José Osório alagando. Esse parque do Lajeado, ele ficaria localizado onde, prefeito? Basicamente inicia na Caigangue, na Rua dos Caigangues, que nós vamos fazer a pavimentação dela agora, né? Não vamos perder esse dinheiro não, porque daí vai demorar um pouco mais o próximo projeto. E ela entra por dentro das Serrarias Campos de Palmas, esse é o projeto, e vai até a Coronel José Osório. Numa situação bem ampla, com novas ruas e um local internamente entre duas avenidas, vamos dizer assim, avenida dividida em ruas que vai e que vem, e no meio a drenagem, né? Com até algum desvio. O projeto é ousadíssimo, mas ele pode ser feito em partes, né? Então, quando a gente tem um projeto de usina eólica que se fala em 800 milhões de dólares, eu começo a sonhar que 200 milhões de reais não é tanto dinheiro assim. Vamos lá, é bastante dinheiro. Então, eu nunca vi um dinheiro desse. Bom, então nem em filme. O senhor responde a minha pergunta do quanto custaria esse projeto. Estimativa de 200 milhões de reais esse projeto total de macrodrenagem. A princípio. Mas aí, falando em tempo, estamos falando aí de se executá-lo mesmo que em partes ao longo aí de
quê? Alguns anos. Nós temos que... Mais de uma década. Talvez, mas o tempo passa rápido. Sim, e se a gente né? Isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, sim, né? E tem que começar, o projeto tem que começar. Tem que começar. Se tivéssemos começado há 10 anos atrás, hoje não teria mais esse problema. Exato. Quando acontece o alagamento, a pessoa diz, faz 50 anos que acontece isso e nunca ninguém fez nada. Então alguém tem que fazer alguma coisa, né? Eu vou dizer assim, eu preciso dar o start. Se vai ser a minha gestão, uma gestão de alguém que a gente apoia ou quem quer lá na frente, eu não sei. Alguém vai terminar. Nós temos que deixar preparado palmas para alguém terminar. Agora, então, aí é um ponto interessante, prefeito, nessa conversa. Como transformar, como deixar, ou melhor, de acabar com essa prática que é os municípios pensarem apenas o período de 4 anos. Como implementar ações, implementar estratégias, implementar obras que elas tenham continuidade ao longo do tempo. Como desenvolver políticas públicas que permaneçam, que tenham continuidade, independentemente de quem for o próximo prefeito, que seja amigo ou não do atual, que o próximo prefeito, independentemente do seu posicionamento político, de quem ele goste ou não, que ele dê continuidade a ações que são importantes para a cidade. Com comprometimento, e esse comprometimento vai ser no momento de campanha. Agora eu chamo a atenção de todos os cidadãos, as pessoas que votam, como é importante esse comprometimento. Quando se está em campanha, seja ela agora para governador, presidente e deputados e senador também, a gente tem que olhar qual que é o plano do governo. Porque é muito fácil, vamos dizer assim, simplesmente dizer que vai fazer uma obra pública, né? Então, eu me lembro que quando perguntado na nossa campanha, por que você não defende um hospital? Eu defendo o hospital, eu gostaria de ter um hospital fantástico aqui em Palmas, mas você tem que ter condição de entregar isso e depois de manter. Então, olhando números, naquele momento, eu achava que não era a melhor defesa para se fazer e deixei claro isso. Em compensação, fiz algumas defesas também no plano de governo, que lá até o final do nosso mandato, eu quero ter o prazer de repente ser entrevistado por você e que a gente possa marcar o que a gente conseguiu. Muitas coisas a gente já conseguiu. Eu gostaria de fazer 100% e até mais. A questão da macrodrenagem não está no nosso plano de governo. Passou a estar agora no nosso plano de gestão, né? Mas no plano de governo não estava, porque eu nem imaginava e não teria essa petulância de dizer, não, eu vou fazer uma obra de 200 milhões de reais, ou eu vou fazer uma obra, lutar pela obra do parque eólico de 800 milhões de dólares. É muita grana, é muito dinheiro. A nossa cidade parece assim que fica pequena perto desse montante. Mas, com gestão continuada, com pessoas que se responsabilizem nos seus planos de governo, o eleitor poderá depois analisar quem vai continuar isso, né? Eu tenho uma convicção que se a gente iniciar até o nosso último ano de gestão, o próximo vai ter que automaticamente dizer assim, eu concordo ou não concordo. Acho que foi uma loucura do prefeito Daniel e do Lagarto e da sua equipe. Eles nunca deveriam ter feito isso, só que ele tem que apresentar uma outra solução. E aí que o eleitor tem que analisar. Eu prefiro esse plano ou aquele. A política é isso. As pessoas não têm que votar na figura, se o cara é bonito, se o cara é simpático, então isso tudo conta também. Porque para ser prefeito, o candidato a prefeito tem um conjunto de qualidades que seja necessário. Mas nem sempre o eleitor consegue perceber isso, porque a campanha ela é curta, ela vem, né? Agora, por exemplo, vai entrar numa campanha para o governo do estado, por exemplo, né? Ou para presidente. Vou falar de presidente porque a minha opinião para governo do estado é bem clara. Tem que haver continuidade desse governo, eu acredito. Tem gente que está dizendo que tem que romper. Romper com o modelo Paraná que está funcionando, que trouxe 500 milhões de investimento na PRC 280, vamos romper com isso, porque tem fofoca contra o pai do governador. Então, eu fico até assustado, porque daqui a pouco você vai romper com o modelo que está dando certo, que transformou o Paraná numa potência ali, porque subiu, né, na escala. Mas enfim,
ao eleitor cabe expressar sua opinião nas urnas. Mas vamos falar questão de presidente. Nós possivelmente teremos dois modelos, né? O modelo mais à esquerda, o modelo mais à direita. Talvez com alguns radicalismos aí. Tem que observar o que é melhor para o país e colocar o nosso votinho simples, humilde, mas de firmeza, de opinião, e ir até as urnas votar. Agora, nas próximas eleições, eu vou concordar com até algumas pessoas que estão dando entrevistas, estão falando que sim, não se pode perder voto. Nós temos que votar naqueles que acreditam, por exemplo, no nosso município. Para deputado, por exemplo, Palmas joga fora 10 mil votos toda eleição. Com 10 mil votos a gente traz um bom deputado que pode se comprometer com Palmas. Mas não elege um palmense com 10 mil votos. Não. E nem com 30 mil, infelizmente. Mas coloca com 10 mil votos, você coloca o deputado no compromisso. Coloca no compromisso e qualquer deputado vai ter compromisso com o município que lhe der 10 mil votos, 5 mil votos, 3 mil votos. E aí você pode cobrar dele. E é nesse momento, Guilherme, que a gente vai dizer assim, nós temos um projeto de 200 milhões que vai resolver boa parte dos problemas de Palmas e que nesse momento eu precisaria que o senhor deputado, o governador que estiver lá, nos ajudasse com um trevo. É possível? Sim, esse trevo custa 20 milhões. 20 milhões. Então, vamos fazer esse trevo aqui e vamos continuar. Dos 200 só ficou 180. Daí vai num trabalho de formiguinha ali para buscar. Essa é a estratégia. Essa questão, então, prefeito, sobre um deputado, o senhor, nós já conversamos uma outra oportunidade sobre isso, mas vamos retomar esse assunto. O senhor acredita nesse discurso de um deputado de Palmas, para o senhor, seria importante nós termos um deputado morador de Palmas, que é o que todo mundo defende? Não nesse momento. Não nesse momento pelo seguinte. Quero confessar que alguém até cogitou ante a nossa expressiva votação, 13.360 votos, a maior votação da história, que a gente tem que agradecer. As pessoas acreditaram no nosso plano de governo e agora nós temos obrigação de tentar levar ele ao máximo, inclusive para o Lagarto. Foi cogitado. O Lagarto não poderia ser, para que não fique muito curto, né, o mandato do Daniel, o Daniel poderia ser candidato a deputado estadual. Algumas pessoas disseram, opa, você já sai de 13 mil votos. Não é assim que funciona. Mas e o Lagarto? O Lagarto poderia, né? Também sairia de 13, 14 mil votos, quem sabe as mesmas pessoas que votaram também sairia. Mas eu pergunto o seguinte, nós estaríamos fazendo um bem para Palmas? Não. Por quê? Qualquer um de Palmas que queira se colocar, ele tem direito, Guilherme, tem direito, esse direito é inalienável. A pessoa, ela quer contribuir, ela tem esse direito, mas ela tem que fazer conta. Existe a questão de legenda, existe a questão de você olhar com quanto que entrou o deputado menos votado e que entrou, né? E aí aparece lá, de repente, o cara que precisou de 40, 50 mil votos para estar lá como deputado eleito, estadual, vamos falar em estadual, que para federal é mais ainda. Aí eu lanço uma candidatura específica aqui de Palmas. Na eleição passada nós tivemos 4, 5 candidatos. Um fez mil e poucos votos, o outro fez 2.000, o outro fez 800, e assim, funciona para alguma coisa? Funciona, mas a gente tem certeza que não vai eleger. Quem que a gente vai eleger? O cara mais votado daquela legenda, que às vezes é um cara lá de Curitiba, vamos dizer, ou lá do norte do Paraná. Qual o compromisso que ele vai ter? Com Palmas. Com Palmas. O Guilherme é o candidato. O Guilherme foi lá, o Guilherme fez 10 mil votos e ajudou o João das Couve lá de Curitiba a se eleger. O Guilherme chega lá, o João das Couve, agora você tem que me ajudar. Daí diz, eu tenho um compromisso aqui com Curitiba. Eu sou daqui. Então... Agora, nós temos candidatos compromissados já com Palmas. Quem são eles? Eu vou defender aqueles que eu tenho certeza que estão trazendo recursos. E eu gostaria de deixar a lista aberta, em algum momento, a gente deixar a lista aberta. Quem trouxe recurso? Então vamos lá. O deputado Traiano e o deputado Gugu são os nossos representantes escolhidos por mim para ser o representante lá na Assembleia. Então quando eu vou, quando o Lagarto vai, ou qualquer um da nossa equipe vai, pode ser um secretário, eles vão primeiro falar com esses deputados, porque é ele que faz o encaminhamento. E a partir daí, eles lutam por essa cidade aqui, eles são os nossos advogados lá dentro.
E está dando muito certo. Esses dois advogados que Palmas tem lá dentro, está dando certo, porque as verbas estão vindo, né? Mas tem outros também que lutam por Palmas, né? Eu posso citar aqueles que, de alguma maneira, mandam uma verba para o esporte, daqui a pouco ele manda dentro de um programa, mas indica um ônibus, indica na SEAB lá as máquinas, uniforme. Todas essas pessoas têm que ser respeitadas, mas aí que está. Nós temos voto para eles. O que não pode é dar voto para 100 e poucos paraquedistas. E, por outro lado, concentrar todos os votos num candidato palmense, o máximo que a gente conseguiria, que seria um sonho, seria talvez 22, 23 mil votos para aquele candidato específico aqui em Palmas. Como que esse candidato palmense está nas outras cidades, né? Aí eu escutei o presidente do MDB outro dia dizendo assim, nós temos que reunir com Clevelândia, com o Coronel Domingos Soares, com Mariópolis e tal. Mas foi feito esse trabalho? Como é que eu vou chegar lá? O Daniel é candidato, daí eu chego lá em Clevelândia e digo, eu quero que vocês votem em mim. O clevelandense vai olhar assim, mas por que eu vou votar em você? Você está aparecendo agora, né? Se fosse a questão de voto distrital, aí já é outra coisa, mas daí tem que mexer. É outra história. Mas, né? Por exemplo, prefeito, então, se nós vamos pensar assim, vamos pensar num projeto para a próxima eleição, lá para 2030, por exemplo. Então, começar um projeto, pegar um palmense aí, pegar o João das Couve aqui de Palmas e iniciar um projeto agora. Certo. Apresentar essa pessoa não, esse aqui será o nosso candidato. Como o senhor citou, o presidente do MDB de Palmas, ele defenderia uma candidatura única e todas as forças políticas de Palmas unidas em torno dessa candidatura. Se iniciar um projeto agora, de apresentar esse nome único para 2030 e todas as forças políticas se unirem. De Palmas se unirem em torno desse nome de Palmas, o senhor seria favorável? Automaticamente nós teríamos que abrir mão daqueles que nos estão representando agora, porque eu chego lá, vou ter que contar, né? Nós estamos num projeto novo, nós temos um candidato bacana, bonito, o cara fala bem. Muito obrigado até aqui, mas nós vamos a partir de agora porque agora mudou, né? Agora mudou, vai ser desse jeito. Automaticamente o cara diz, não é mais meu ali, né? Eu não vou mais defender Palmas, eu vou defender outro município, porque eu tenho algumas verbas para direcionar e lá eles já falaram que não vão comigo, né? Então você já tem um problema a resolver. Outro detalhe é que existe sempre uma polarização. Tem gente que acredita em um tipo de ideia e outros que acreditam em outro tipo de ideia. Então vamos colocar assim, na última eleição para prefeito, do qual eu participei, houve uma polarização. Na penúltima não foi tanto, porque tinham 5, 6 candidatos. Daí houve uma pulverização. Mas nas cidades que tem 2 turnos, sempre há polarização. Primeiro classifica 2 e depois fica o Zé contra o Pedro, né? Ou a Maria contra o Pedro, o que seja. Como há polarização, desde já eu digo assim, é quase impossível você unir uma cidade inteira em torno de um nome. Porque de repente o nome vai ser de alguém que por algum motivo eu não goste. Mas eu gosto do cara. Guilherme. Eu não sei se esse é o melhor. O Guilherme já não gosta. Aí outra pessoa diz, se fosse o Pedro, eu até votaria, mas sendo o Zé eu não voto. Já daí já saiu uma divisão. Então precisa que alguém se coloque à disposição de uma região, a partir do momento que ele faça um trabalho regional, aí ele tem talvez uma quantidade de dinheiro suficiente para fazer campanha em cada um desses municípios, um apoio bacana do seu partido e faz esse projeto. Mas assim, de última hora, dizer, não, eu quero ser candidato, como já aconteceu, inclusive com amigos meus, dizendo, não vale a pena, não vale a pena. Você vai pegar voto para fazer legenda para outro. E a população tem que entender isso. Eu preciso, nesse momento, defender aqueles que vêm aqui e entregam verbas para o município. Seja de programas, seja de emendas, porque o município ele tem dinheiro só suficiente para se manter com a cabeça fora da água. Investimento somente com esses recursos que vêm de fora. E a possibilidade de termos uma candidatura de um agente político de Palmas
ela pode acabar atrapalhando a eleição aí desses outros nomes que o senhor coloca como representantes do município? Eu gosto que você faz a pergunta que você já sabe a resposta. Você quer que eu fale, eu vou falar. Claro que vai atrapalhar, claro que vai atrapalhar. De repente sai alguém que a população tem simpatia, né? Vamos lá, vou dar um exemplo ali, eu vou usar o nome do Lagarto, porque o Lagarto é meu irmão, e daí ele não vai ficar bravo, porque você não usa o nome de ninguém, tá? Eu vou dar como exemplo, porque se eu desse como exemplo, e o Lagarto não pode ser candidato, tá? Porque ele não está desincompatibilizado, então eu posso usar assim. Então vamos lá, nós lançávamos o Lagarto, o prefeito Daniel apoia o Lagarto, eu quero que o Lagarto seja candidato, e saímos aqui, aquelas pessoas gostam, o Lagarto é trabalhador, o Lagarto é uma pessoa que tem até uma penetração regional, por causa das nascentes que ele protege, nós vamos fazer isso. Volto a dizer, automaticamente ele vai tomar votos daqueles que nós temos que defender, que nos defendem hoje. Então, nós já ficaremos como o cara que virou as costas, né? Nós estamos aí com um candidato ao governo do estado, bem cotado, que tem fama de virar as costas para quem é companheiro dele. Então, em política não funciona. Eu vi um ditado que alguém disse, nem sei quem disse, mas via lendo as notícias, em política perdoa-se a traição, mas não se perdoa o traidor. Então, quando você toma uma atitude dessa, então, agora o prefeito Daniel virou as costas para os seus, aqueles que estavam apoiando, que trouxeram um monte de verba para apoiar o companheiro dele, Lagarto, automaticamente isso é considerado uma traição, né? E aí corta-se as verbas, né? Aí não vai. Mas não tem nada a ver conosco, é um outro partido que lançou o candidato. Tem certeza que não vai se eleger, porque precisa, gente, 40, 50, 60 mil votos para se eleger. Você só vai fazer legenda para o candidato mais bem votado daquela agremiação. E aí, de repente, o candidato mais bem votado daquela agremiação é o que está sempre se elegendo e que nunca trouxe nada para Palmas e vai continuar rindo nossa cara e não trazendo nada. E aquele candidato que com boa vontade botou o nome dele à disposição, fez lá 13, 14 mil votos em Palmas, tomando daqueles que ele deveria representar, que nós deveríamos representar, talvez até se arrependa. Eles me usaram, né? Fiquei triste, não me elegi. O eleitor vai dizer, pois fulano, quantos votos faltou? Faltou 40 mil votos. E o senhor não tinha? Não tinha, né? Então, tem que ter esse cuidado em política. Enquanto não mudar o sistema, que se é de eleição, a gente não pode pensar nisso. Agora, eu sou contra um candidato de Palmas ser deputado federal, estadual, quem sabe presidente, governador? Não, eu sou muito a favor. Mas isso tem que ser construído. Se mudar o sistema de como se elege, aí por exemplo, voto distrital, a gente pegaria 5, 6 candidatos da região e elegeria um para representar aquela região. Pronto, podia ser um de Pato Branco, um de Palmas, um de Clevelândia, um de Mariópolis, daí aquele que ganhasse, aí nós ia brigar por isso, porque daí ele vai representar a região. E aí eu vou querer que seja um de Palmas, porque se for um de outra, ele não vai trazer todos os recursos que a gente tem, mas não é assim que funciona, enquanto for esse modelo que a gente tem, de proporcionalidade, de legenda, não adianta ter ilusões e gastar voto. Nós temos que, sim, Guilherme, unir para votar em uma quantidade de deputados, federal, estadual, que trazem verbas para Palmas e que trouxeram. E nós temos que, é minha obrigação como prefeito, depois providenciar a lista, e eu me coloco à disposição, e você também acompanha isso, de quantas verbas foram colocadas à disposição, qual o valor e como foi usada. Aí o eleitor poderá fazer, esse aqui trouxe tanto, esse aqui trouxe tanto, esse aqui trouxe 100 mil, esse aqui ajudou a minha comunidade lá assim. Daí ele toma a decisão dele, não tem problema. Eu vou pedir voto para aqueles que ajudaram Palmas. Não precisa votar em mim, não precisa ter simpatia por mim, nem nada, mas tem que olhar assim, a pessoa trouxe verba para resolver o problema do alagamento, sim, está ajudando. Então vamos tentar manter essa pessoa. E lógico que o eleitor tenha esse direito sagrado dele ter o voto dele. O poder é dele, né? O poder é dele, e tem que ser assim, isso é uma democracia. Só que também tem um outro detalhe, não podemos jogar voto fora. Vá votar,
Não precisa votar no candidato que eu pedi, vote no outro, mas vá votar. Vote em alguém que ajudou Palmas, que isso nos ajuda no futuro e vai ajudar o próximo prefeito e os próximos vereadores que vierem depois de nós. Veja só, prefeito, começamos falando da Expo Show, passamos de projetos aí do nosso município e enveredamos para a política, uma conversa muito ampla. Boa. Obrigado pela presença. Eu estou até rouco de tanto que eu estou falando, né? Mas não só aqui, né? O senhor tem falado bastante aí, porque são vários os eventos que tem a Exatamente. participação do prefeito dentro da Expo Show. Obrigado pela presença. Viu? E tem mais um problema, Guilherme, mais um problema. Nós temos os shows maravilhosos, né? Que eu estou indo lá. Tá indo em todos, prefeito? Eu estou indo. Tá aguentando, eu estou velhinho já, tá mas tenho que aguentar. Parabéns, tenho que aguentar. Prefeito, parabéns. Aí a gente toma uma água e a água estava gelada, né? Daí fica aí. Na realidade, esses shows são muito bons e a gente faz questão de estar junto com a população. O que é gostoso numa feira dessa é a gente poder caminhar e as pessoas virem falar, sabe? Diferente do que a rede social, ela serve de proteção. Quem está atrás de um celular consegue falar o que quiser, porque não está olhando para você, não está conversando, né? Não que a pessoa não possa, tem esse direito, pode fazer. Mas esse contato, quando a gente chega a conversar com a população, as pessoas vêm pedir, às vezes, prefeito, a minha rua lá vocês esqueceram, qual que é a tua rua? Vamos conversar. A gente não esqueceu, a gente só não tem condição de fazer tudo ao mesmo tempo. Agora com novas máquinas, vamos melhorar um pouquinho, com a liberação de recursos de pavimentação vai melhorar outro tanto, com a conclusão de obras que é uma continuidade. Deixa eu falar, nós estamos continuando algumas obras da gestão passada. E não tem problema nenhum, porque isso é obrigação de fazer. E quando da inauguração, eu quero, inclusive, chamar o prefeito anterior ou prefeitos que participaram para participar, porque é justo e lícito, né? A prefeitura, a gestão é continuidade. O prefeito, seus secretários, mas principalmente o prefeito e vice-prefeito, eles são passageiros, né? Só que tem que fazer o serviço. E é bastante serviço para fazer. A gente trabalha 13, 14 horas e aí quando tem show ainda fica até umas 2, 3 horas vendo lá os meninos cantando lá. Mas a gente gosta disso, né? Claro. E esse contato é bacana e daí fica rouco porque a água estava gelada. Faz parte. A água estava gelada. Obrigado, prefeito. Com certeza ainda vamos conversar aí, possivelmente lá na terça, no fechamento da Expo Show, para fazer uma avaliação geral dessa feira. Obrigado pela presença. Eu agradeço a tua perspicácia nas perguntas. As pessoas às vezes não sabem que a gente conversa, né? A gente se encontra, a gente conversa. O Guilherme é sacana, hein? Ele pega, ele cutuca, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente quer fazer, Guilherme, sabe? Sim. E eu sempre deixo aberto para que, você sabe, eu te convido, vamos lá. A gente tem alguns problemas, hoje eu vou tocar também nesse assunto, tem mais 30 segundinhos, né? À vontade. Os nossos professores estão em estado de greve, isso me preocupa. Talvez alguns não acreditem, mas eu tenho um carinho muito especial pelos professores. Acho que estão nos ajudando demais em aumento de índice e eles dizem assim, a nossa carreira está achatada. E eu digo, vocês têm razão. O problema é que existem algumas travas que impedem o prefeito de fazer aquilo que seria a melhoria, sabe? E a gente vai conversar com os professores, a comunidade precisa ser alertada disso, mas nós estamos em diálogo. O sindicato, com a sua razão, mas consegue conversar conosco. Alguns professores ficam um pouquinho mais exaltados, porque eles dizem assim, não, o prefeito eleito agora, quando estava em campanha, disse que ia resolver esse problema. Eu sempre disse que assumia compromisso de tentar resolver. Mas existem algumas coisas que nos impedem de fazer determinadas situações. Uma delas é o comprometimento da folha de pagamento em relação à receita corrente líquida. Ela não pode passar de 48,6%. Então, isso nos cria uma trava de que é o máximo que a gente pode chegar. Aí, o Valdivino lá do sindicato, uma pessoa lúcida que auxilia o sindicato, ele não mora aqui, ele disse o seguinte, não pode chegar até 51,2% também, mas não dá, porque a gente não tem previsão de quanto que vai arrecadar, porque o Brasil e o mundo vivem um momento de queda e é um ano diferente. Então você não pode entrar nesse limiar que pode comprometer toda a gestão. E se a gestão for comprometida, todos os serviços do município são comprometidos também. Então é um efeito dominó. O prefeito tem a obrigação de cuidar
disso. Nós temos que a obrigação de cuidar das contas. Mas sobra dinheiro para fazer feira, sobra dinheiro para fazer outra coisa. Isso não está relacionado, porque existe o orçamento para cada linha, para cada setor, é votado esse orçamento e é direcionado já uma parte dos recursos. Se você simplesmente gastar todo o dinheiro em salário, em atendimento, vamos dizer, de asfalto, não sobrar para mais nada, né? ou de saúde, no caso da educação a gente gasta bastante, né? Mas é investimento e eu sou a favor. Mas nós não podemos, eu não posso nem mudar, isso que é o interessante. Vamos dizer assim, mas se não tivesse feito a feira, tivesse economizado aí 1 milhão, esse 1 milhão dá 80 por mês mais ou menos, não resolve o problema. Mas também eu não posso mudar isso para pagamento de folha de pagamento, porque senão o comprometimento proporcional estoura o limite. Então tem que estar fazendo conta diariamente, e faremos essas contas, para ir gradativamente também recompensando e tentando desachatar o plano de carreira dos professores. Então assim, o senhor entrou nesse assunto, né? Certo. Que é um assunto que está em voga. E que você não me fez a pergunta, mas a gente sempre está conversando. Então assim, prefeito, o município coloca esse percentual de 2,5% de reajuste para todo o funcionalismo. Certo. Não haveria a possibilidade de, por exemplo, vou citar aqui números, né? Mas, por exemplo, fazer um reajuste escalonado. Por exemplo, servidores que ganham até R$5 mil por mês, o reajuste será de 4,3%. Servidores que ganham de 5.001 a 10 mil, o reajuste será de 3%. Servidores que têm salário acima de 10 mil, será de 2,5%. Citei números aqui. Não seria possível fazer isso? O achatamento do plano de carreira dos professores aconteceu justamente por essa situação. O que acontece? O professor que já tem ali 10, 15 anos, hoje está ganhando muito próximo do professor que entra hoje. Por quê? Porque é obrigado a pagar o piso. E o piso está lá em 2.800 e alguma coisa para 20 horas, para meio período. Se tiver 2 padrões, vai ser o dobro, né? Vai ser 5.600 mais ou menos. Não sei se é bom, não sei se é ruim, sempre é melhor ganhar mais. Mas vamos lá. Tem um professor que já está há 10 anos, e isso que aconteceu no achatamento, que está ganhando muito próximo disso. Se fizermos o que é natural, dar um aumento para aqueles que ganham menos, um aumento maior, e dar um aumento menor para aqueles que ganham mais, vai acontecer o achatamento também. Então eu acredito que mesmo que seja legal fazer isso, não seria prudente, porque nós criamos um outro problema do qual lá para frente vai ter que sair solução que não está saindo agora. Mas por que não faz ao contrário? Então, por que você não dá o aumento de 5% para quem ganha mais e de 2% para quem ganha menos? Daí você está sendo incoerente e aí você merece tomar pancada. É menos justo ainda. Menos justo ainda. Então, tem que se pensar em solução, tem que pensar junto. Eu acredito que o sindicato dos professores e também dos servidores, eles têm o jeito de fazer o cálculo e eles sabem as regras. A gente sentando ao máximo possível, eu como prefeito estou disposto a ceder, mesmo que de alguma maneira eu tenha que não investir em outro segmento, até porque para investimento a gente depois vai buscar recursos. Eu gostaria que os nossos servidores ganhassem mais, mas eu quero explicar o 2,5% também. O ano passado era para ser 3,9% o reajuste, mas a gente fez um cálculo e também não sofreu, a gente teve opiniões de que era hora de também dar uma recompensada daquilo que você perdeu. Aí optou-se de dar 7,5%. Então de mais ou menos 4 para 7,5 deu 3,5 a mais, né? Grosso modo. Durante o ano inteiro, todos ganharam 3,5 a mais. Para aquele que ganha, não é grande coisa, ou 3,5 a mais. É pouca coisa. Mas para a prefeitura, 3,5 em cima de uma folha de 80 milhões no ano, né? Nós podemos dizer que mais ou menos 3 milhões. Mais ou menos 3 milhões, né? Então, foram 3 milhões a mais que foram pagos, distribuídos para os 1.500 e poucos servidores que temos lá. Nesse meio tempo também, nós fizemos, por força de lei, algumas contratações, principalmente no setor de educação, porque nós temos que diminuir o número de alunos, que estava muito alto,
E também nós temos a situação dos autistas, até, que tem que ser assistidos por lei e precisam ser assistidos. Que daí precisa também o monitor, e diminuindo o número de alunos por turma, foram criadas novas turmas. Então foram chamados lá, professor de educação física, foram chamados monitores, diversos profissionais. Isso aumentou a folha também. O que eu estou pensando e pensamos como solução? Como a gente já tinha dado esse 3,5% a mais no ano, né? Todo mundo recebeu um pouquinho a mais e foi levando. Agora, a gente só acerta para que pelo menos os 2 anos da gestão, Daniel e Lagarto, fique condizente com o patamar da inflação. Porque a gente já deu o aumento lá. Mas se tivesse jeito de dar mais, eu gostaria de dar outros 7%. Só que se eu fizer isso, eu estouro o limite prudencial, não consigo fazer. Esse projeto que está na Câmara agora de 2.000, o senhor primeiramente encaminhou um projeto de proposta de 2%, foi retirado, encaminhou agora um projeto de 2,5%. Esse projeto vai permanecer na Câmara? A Prefeitura pode pedir uma nova retirada? Não. Eu explico. Por que eu retirei? Porque eu entendi que naquele momento a gente não tinha feito todos os estudos necessários. Nós precisávamos ainda ter o impacto da mudança que houve em termos de arrecadação e o repasse do FPM. Então agora, o primeiro trimestre, a gente já teve isso, tá? E eu teria que talvez mandar o 2 de novo, infelizmente, mas eu achei daí injusto, você retirou 2, vai mandar 2 de novo, então vamos aumentar, queria colocar 3,5%. A gente viu que ficou difícil, porque daqui a pouco a gente não consegue honrar. Então a gente pensou nos 2,5% e quem sabe no próximo reajuste repor tudo isso. Mas eu digo, para que isso aconteça, nós precisamos de um aumento da receita corrente líquida. E eu não sei se esse aumento vai vir. Para a questão dos professores, são duas situações diferentes, né? Porque eles estão falando em plano de carreira. Quanto mais a gente desse o aumento a todos, menos sobra para acertar a carreira dos professores. E aí daqui a pouco você vai ter briga entre professores e servidores e não precisa. Somos todos trabalhadores da mesma empresa que é a Prefeitura. Infelizmente cabe ao prefeito, e aí eu digo infelizmente mesmo, ter que tomar a decisão. Porque no final da história, o prefeito não é nem o vice, agora o Lagarto está livre disso aí. Tá? Sou eu que tenho que assinar e eu assumo isso. Tá? Só que eu tenho que fazer uma coisa prudencial. Eu apelo para os nossos professores para que continuem dialogando ao máximo que a gente conseguir chegar. Não é falta de vontade. Eu gostaria muito, mas eu tenho que ter prudência. Do contrário, nós podemos acabar com a gestão e daí quem vai ter que tocar isso terá muita dificuldade, sabe? Não sei se caberia até algum tipo de impedimento ao prefeito. Numa situação dessa pode ser um bom negócio daí, sabe? Porque você não consegue resolver, diz, então vamos tentar um outro que não vai resolver também. Então nós temos que ter prudência. Já passamos por momentos difíceis, nós precisamos continuar trabalhando, nós precisamos continuar incentivando o movimento da economia para que a arrecadação melhore e a gente consiga, aumentando a arrecadação, a proporcionalidade dos 48,6% aumenta também, e daí quem sabe a gente consegue, por lei, pagar mais justamente os professores que estão se esforçando muito para melhorar os nossos índices, que eram muito ruins e que já começaram a melhorar. E eu tenho que louvar, sabe? Eu tenho muito respeito pela classe dos professores. Sei que alguns estão me xingando, mas eu quero que entendam, não é só a minha vontade que prevalece. Se fosse, ficaria muito fácil, mas infelizmente não é só a minha vontade, tem um rito para fazer. Tem uma lei para seguir e o prefeito é o primeiro que tem que seguir a lei, sob pena de ter que responder, inclusive, com seu CPF, como pessoa física também. Então tem que ter o cuidado. Prefeito, obrigado por esses esclarecimentos também e estamos sempre à disposição aqui na Rádio Clube. Continuamos nossa feira, venham todos para a nossa feira. Nossa feira está muito bonita, vale a pena. A entrada é franca dos shows, né? Ela não é grátis, alguém está pagando, mas a entrada é franca. Estamos, ainda que está chovendo, a chuva agora parou um pouquinho, está um pouquinho friozinho, mas dá de colocar uma jaqueta ou uma japona, como o paranaense fala, e vir curtir mais esses 2 dias de Expo Show que tem por aí e ver como é bonito quando as pessoas estão todas trabalhando para melhorar. Eu quero dizer o seguinte, tenho muita esperança. Depois do leilão de gado que a gente conseguiu reunir e que está movimentando
milhões aí, sabe? Eu acredito que uma nova Palmas, um novo pensamento, um novo sonho é possível. Vamos trabalhar para isso. Obrigado mais uma vez, prefeito. Obrigado. Conversamos com o prefeito de Palmas, Daniel Lângaro, trazendo aí diversos assuntos, Palmas Expo Show, administração, projetos, política, também alguns problemas da gestão municipal, mas todos tratados aqui no nosso estúdio. E você, é claro, segue acompanhando todas as informações da Palmas Expo Show aqui pelo Grupo RBJ de Comunicação. Palmas, nossa casa, nossa história. A ACIPA, Associação Comercial e Empresarial de Palmas, há 56 anos impulsionando o desenvolvimento da nossa região, unindo empresários, fortalecendo o comércio local e promovendo o crescimento da nossa região, agora traz para você algo inédito, algo grandioso, algo que vai marcar a história de Palmas. Palmas Expo Show 2026. De 10 a 14 de abril, o Parque Pé Vermelho vai se transformar no maior evento da região. E o melhor de tudo, entrada totalmente gratuita. Isso mesmo, você e sua família estão convidados. Prepare-se para noites inesquecíveis de música sertaneja. Dia 10 de abril, os gigantes do sertanejo, Bruno